gente, aqui é a Bia do Made by Bia e hoje é o primeiro vídeo da nossa série Ilustra e Fala, onde eu vou contar pra vocês como eu comecei a ilustrar enquanto eu ilustro uma foto minha no Figma. Então fica que vai ser bem legal. Se você não sabe nada de ilustração ou Figma, tem vários outros vídeos no canal que estão muito legais, onde eu ensino com calma, mas fica nesse pra você conhecer um pouquinho mais dessa história e daqui a pouco você começar a ilustrar também. Então vamos lá! Então, esse aqui é o Figma, para os que não conhecem o Figma ainda. Ele é um site, também tem um aplicativo, eu prefiro usar a versão do aplicativo, que é de um software gratuito que permite vetorização. Então, assim, ele não é igual ao Illustrator, ele não é igual ao Photoshop, ele se assemelha um pouco ali com o Sketch, Adobe XD, que é um software para prototipação de sistemas. Mas, enfim, não precisa saber nada disso, eu só tô dando um resuminho aqui para vocês. Tem um vídeo no canal onde eu mostro as funcionalidades do Figma, se você tiver curiosidade, entra lá. Mas se você ainda não tem conta, é só você entrar em figma.com, criar sua conta, tem como criar a partir de uma conta do Gmail. E aí, depois que você entra, você vai criar um arquivo. E quando você criar um arquivo, você vai cair numa tela parecida com essa. E aí, para você colocar a sua foto aqui, você pode clicar aqui, ó, onde tem esse o quadradinho, e vem aqui, ó, no Place Image, tá? E aí você coloca uma imagem do seu computador aqui, ou você pode copiar uma imagem do Google, do Drive, e colar aqui, tá? Que ela aparece. Então, vamos lá. A gente vai usar a técnica de vetorização para fazer todos os elementos e criar uma ilustração. O que é essa técnica? É basicamente a gente pega a nossa pen, que é esse aqui. Então, toda vez que a gente quiser usar a pen, a gente pode clicar aqui ou apertar o P no teclado para usar o atalho. E aí você vai fazendo vários cliques, não precisa arrastar, não precisa fazer nada, ó. E aí quando você faz o clique, a bolinha fica azul, quando você faz o outro, ela vai fazendo. Cada uma dessas bolinhas é um clique. E é importante a gente juntar essas bolinhas no final, tá? E aí você vê que elas ficam com os cantos retos. Para deixar esse canto arredondado e mais fluido, você pode selecionar os cantos que você quer que fiquem arredondados. Vem nessa partezinha aqui, ó, e aumenta. Normalmente eu uso 300, mas quanto maior o valor aqui, mais arredondado fica. Então, por exemplo, se eu deixo 2, ele fica pouco arredondado. Se eu deixo 30, já fica mais. Se eu ponho 300, ele fica muito. Normalmente eu uso 300, tá? E aí, se você quer que um canto fique reto, você pode vir aqui e apertar o 0. Para entrar na visão de vetorização, você pode clicar 2 vezes, para sair também, ou apertar Enter para sair também. E depois que você criou, você ainda pode, ó, clicar em um desses pontos que você criou e ir ajustando. Então, ó, por exemplo, daquela loucura eu posso vir aqui, zero esse e faço um coração, né, mais ou menos, alguma coisa assim. E você pode selecionar vários e ir ajustando. E aí, você, para preencher, é só vir aqui e apertar em fio. Normalmente eu tiro a borda também, tá? E aí você pode escolher qualquer cor aqui dentro e usar o conta-gotas ainda para escolher a cor de acordo com a foto, que é o que eu vou fazer muito aqui. Então, esse é um resumão do que é um vetor, e agora a gente vai criar vários vetores para fazer a ilustração. Mas como eu falei, esse é um vídeo de Ilustra e Fala, onde eu vou contar como eu comecei a ilustrar. Então, só resumindo aqui, o que a gente vai fazer na ilustração é, eu vou contornar o meu rosto, contornar o cabelo, o corpo, a roupa, e depois fazendo os detalhes, tá? É uma técnica que eu gosto de usar, dos maiores para os menores. Então, vamos lá. Eu comecei a ilustrar em 2020, eu já usava o Figma, eu trabalhava como estagiária na área de design de sistemas, então eu usava o Figma todos os dias, tranquilo, e eu já tinha uma leve noção de vetorização no Figma, porque um dia eu tive que vetorizar um ícone, que a gente não tinha acesso ao SVG dele, e aí eu criei um ícone, eu nem lembro o que era, uma coisa simples, tipo um ícone de e-mail. E aí, a gente estava na pandemia, eu estava em casa, meio ansiosa, e eu ficava muito no quarto, nas redes sociais. E aí um dia eu decidi olhar o Pinterest para pegar algumas referências. Eu sempre gostei muito de design, mesmo sendo da área de computação. Eu também, na época quando eu digo incluir agora, eu faço faculdade de computação. E naquela época da pandemia, 2020, eu ia me formar. Estamos em 2023, esse plano ainda está em aberto, mas vai sair. E a minha faculdade trancou, né? Ela pausou, então assim, não tinha como eu me formar. E aí eu tava no Pinterest, eu só fazia 6 horas de estágio, então eu tinha muito tempo livre. E aí eu vi uma ilustração nesse estilo que eu faço, né? Um estilo minimalista, sem olho. E aí eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer isso no Figma. E aí foi exatamente isso, essa é a história. Eu comecei a tentar fazer a ilustração. Claro que as primeiras ficaram péssimas.
Eu deixo todas as ilustrações no meu perfil do Instagram, então se você entrar lá no Made by Bia e descer muito, vão ter. Aquelas ali já são ilustrações melhores, tá? A primeira ilustração que eu fiz não tá ali. Mas eu deixo lá para lembrar e para todo mundo ver que, assim, todo mundo começa, né? Eu já não comecei ilustrando da forma que eu faço, na rapidez que eu faço. Isso tudo é muita prática. E aí eu tentei e fiz uma ilustração, mas assim, tava sozinha no meu quarto, fiz a ilustração, achei legal, achei interessante. Na verdade, foi mais uma descoberta porque eu vi que era possível fazer esse tipo de design no Figma, porque até então eu só via muita coisa de protótipo e design de sistemas na época. Então eu continuei praticando ali, testando com algumas fotos minhas, algumas fotos da internet, mas assim, sozinha, ninguém sabia, eu não tinha falado pra ninguém. Aí um dia minha irmã entrou no quarto e ela viu que eu tava no computador muito concentrada, minha irmã mais velha. E ela falou, Bia, o que você tá fazendo? Eu tentei desconversar. E aí quando ela viu, eu fiquei super nervosa porque eu não tinha mostrado pra ninguém. E eu não tava muito segura se eu tinha gostado daquilo, né? Eu tava feliz porque eu descobri que dava pra fazer, mas não tinha chegado ali num resultado que eu tivesse muito satisfeita. E quando ela viu, ela falou, nossa, que legal, que lindo e tal, como você fez. E aí ela falou assim: ah, você faz uma ilustração minha? E aquilo foi a validação que eu precisava, assim, para me sentir mais segura. Aí eu falei: ah, faço. E nisso eu já tinha pensado em criar um Instagram para postar, mas assim, sem pretensão nenhuma de nada, só realmente para postar as ilustrações e meio que ter um espaço ali, um portfólio de ilustrações minhas, porque eu não sabia onde colocar, né? Eu nem sabia que podia postar no Pinterest, enfim. E aí eu falei, ai, faço. Aí eu também criei o Instagram ali escondida, mas como a minha irmã já sabia, quando eu criei, eu mostrei pra ela, eu planejei todos os posts no próprio Figma antes. Eu tava muito insegura, assim. E ela falou, não, Bia, tá legal e tal. Então, aos poucos, eu fui criando mais segurança. E eu ilustrava todos os dias. Eu acho que eu fazia umas 5 ilustrações por dia, porque, como eu falei, tinha muito tempo livre, né? E era uma coisa que me ocupava e me acalmava. Até hoje, eu gosto muito de ilustrar porque é um momento que eu não penso em nada e no final eu tenho uma ilustração linda e isso me faz feliz. Então eu sempre recomendo muito para as pessoas isso. E claro que assim, se a gente permite, a gente sempre vai achar um defeito, a gente sempre vai achar alguma coisa que podia ter sido melhor, mas a gente tem que se esforçar para, quando acabar uma ilustração, ficar feliz com ela e assim, é isso, não ficar se comparando com outras pessoas. E aí no futuro, claro, se precisar ajustar, eu acho que é sempre válido a gente fazer ajustes, mas não se cobrar. Esse é um ponto muito importante e eu acho que é muito válido para quem está começando e para quem já começou. Até hoje tem algumas ilustrações que eu fico meio assim, nossa, mas eu vi uma referência que estava muito melhor, não sei o quê. Mas a gente tem que entender as coisas e ter paciência e não parar de praticar, que é o mais importante. E para isso a gente não pode se cobrar, porque se isso acaba sendo um peso, a prática vai sendo dolorida, né? E tem que ser uma coisa calma, pelo menos para mim. Então eu criei um Instagram. Inicialmente o Instagram chamava Plant e Art. Não sei por quê. Assim, na verdade, eu sei por quê. Porque eu ilustrava muitas plantas. E eu queria que fosse alguma coisa relacionada com plantas, e relacionada com arte, e relacionada com Beatriz, né, que é meu nome, então seria Plant, B de Beatriz e de C, e arte, porque, enfim, na época eu achei que era uma boa ideia, e eu criei. Ele foi esse nome, acho que por, sei lá, uma semana. E eu falei com a minha irmã, e ela assim, ah, ok, mas não sei, podia ser outra coisa, por que você não faz alguma coisa de ilustração, como que o pessoal do meio faz. E pouco tempo antes, eu sou desenvolvedora web e eu fazia alguns sites. E lá no final, normalmente a gente coloca o copyright, né, da pessoa que fez, da empresa. E a minha irmã também tinha falado, ah, por que você não coloca Made by Bia, né? E eu falei, ah, tá bom. Então, um dos sites que eu fiz, inclusive foi pra ela, que ela é arquiteta, no final tinha Made by Bia. E aí eu não lembro direito como é que foi, se ela lembrou disso, se eu lembrei disso, virou Made by Bia. Então, foi isso. E eu nunca quis associar o meu perfil à ilustração, porque, como eu falei, eu sou desenvolvedor web. Então, eu falei, ah, vai que no futuro surge a oportunidade de eu, né, postar sobre sites, que é uma coisa que eu gosto muito, desenvolvimento web. Então, eu não queria que fosse assim, ah,
Ilustra Bia, uma coisa assim. Aí virou Made by Bia e hoje em dia é a minha marca mesmo, assim, né? Tá até em processo de registro. E eu gosto muito, me identifico que é uma coisa minha. E o Made by Bia é isso. Tudo que eu faço. Então, ilustração, identidade visual, site. Vai que no futuro eu invento alguma outra coisa, ainda continua sendo Made by Bia, né? Então, voltando aqui para o tutorial, eu uso conta-gotas para pegar a cor, né? Então, eu usei aqui o conta-gotas para pegar o tom da pele. E aí, depois aqui eu vou ajustando, tá? Então, a gente vai vendo como fica legal, porque às vezes na foto de base tem interferência de sol, não fica muito bom. Então, eu sempre sugiro vocês saturarem um pouco, porque às vezes vem assim, fica muito acinzentado. E aí dá uma sensação um pouco triste, sombria, né, para a ilustração. Então, deixa um pouco mais saturado aqui, não muito, né, para não ficar laranja, mas aqui, se ficar muito pro verde, traz um pouco ali entre o vermelho e o laranja, tá? Que ficam tons de pele legais. Aqui eu vou até vir um pouco pra cá, mais aqui assim. Pronto. E aí o cabelo eu vou pegar de acordo com o tom de pele também e vir aqui pro escuro, ó. Olha que lindo! Ah, eu amo. Eu amo essas ilustrações minimalistas. Enfim. E aí depois que eu, seguindo a minha história agora, né? E aí depois que eu já tinha feito, ele já era made by Bia, eu comecei a contar para alguns amigos próximos, né? Falei, ai, gente, comecei a ilustrar e tal. E assim, eu não sou designer, eu não fiz uma faculdade de design, então era aquela coisa meio, poxa, será que esse é o meu lugar mesmo? Será que eu posso fazer esse tipo de coisa? Então eu contei para as pessoas que eu tinha mais confiança. E muita gente começou a seguir, comentava, me apoiava. E eu fiquei muito feliz e grata. E como forma de agradecer aos meus colegas que estavam me apoiando, eu falei: ah, me manda uma foto sua que você gosta para eu fazer uma ilustração sua e te dar, assim. Eu nunca tinha pensado em fazer orçamento, muito menos ensinar, né? Era mais um passatempo e um hobby. E aí, muitos me mandaram e eu fiz. Tem até algumas histórias engraçadas que um deles eu esqueci de fazer a orelha. E aí ele ficou, ah, amiga, eu gostei, mas assim, tem alguma coisa faltando quando a gente foi ver, não tinha orelha. Então é isso. E sempre assim, eu achava muito engraçado essas situações, nunca fiquei, nossa, que horrível, eu sou muito ruim, como é que eu esqueço a orelha? Então, sempre na diversão mesmo. E aí, fiz de vários amigos meus, então eu criei um portfólio com pessoas diferentes, com estilos diferentes, sem nem saber, não era minha pretensão ter um portfólio, era realmente fazer ilustração, me divertir, presentear meus amigos. E aí, alguns amigos acabaram postando nos perfis do Instagram, né, nos próprios. Eu também não pedi, não falei, ai, posta e tal. Foi assim, realmente algo bem natural. E aí, esse meu amigo que postou, alguns amigos dele entraram em contato perguntando: oi, Bia, queria fazer uma encomenda. E eu, assim, como assim, né? E agora? O que eu faço? Que valor que eu faço? Eu não conhecia ninguém no Brasil que prestasse serviço de ilustração, nunca tinha cobrado por design, então eu não tinha noção nenhuma de mercado, de nada. E eu lembro que eu até falei assim, ai, não vou fazer, tal, tô começando agora. E a minha irmã, novamente, ela é empreendedora, né? Ela é arquiteta, ela falou, não, Bia, faz, cobra tanto. E aí eu comecei a fazer e cobrar, só que aí eu ainda estava meio insegura. E ela falou, ah, então veio das pessoas da sua área, como que elas cobram? E não achei pouquíssimas pessoas no Brasil. E comecei a cobrar com muitas pessoas de fora, né? Que cobravam em dólar e euro. Eu fiz uma conversãozinha, né? Porque o dólar no valor que tá, não dá para fazer a conversão real, senão fica muito caro. E comecei a cobrar, fiz a minha tabela de precificação. Inclusive, se vocês tiverem curiosidade, tem um post no blog chamado Como Vender e tem um post no Instagram também que eu disponibilizo os valores, como eu faço, enfim. E comecei a pegar orçamentos. E daí foi assim, foi tudo muito rápido. Eu lembro que uma colega de trabalho falou, né? Ah, Bia, faz pra mim, eu não queria cobrar dela. Ela falou, não, mas eu quero te pagar, eu quero valorizar o seu serviço. Ela é dessa área de design, então ela entende isso. E ela entende isso muito mais que eu. Então, isso começou a ser uma coisa natural, né? Cobrar, postar. E foi uma experiência muito boa.
E aí o Made by Bia cresceu muito, muita gente seguindo, até que eu tive a oportunidade de. E aí eu pensei, né? Ah, vou criar um canal no YouTube e ensinar o que eu sei. E aí foi uma vez eu criei, eu sempre fui muito assim, de. Eu gravei 3 vídeos de uma vez para postar e postei. Depois disso, eu fiquei assim, meses, acho que eu fiquei uns 6 meses sem postar. Só que as pessoas que viram esses vídeos, elas viviam perguntando, ai, Bia, quando vai ter outro vídeo no canal? Poxa. E muita gente começou a ilustrar e eu vi que ajudava, né? O canal ajudava, enfim. E aí, já tô avançando bastante a história, né? Então, é porque como eu comecei a ilustrar foi muito do nada, então acaba que é muito rápido. Mas contando de forma resumida a minha história inteira, com ilustração e como eu cheguei até aqui. E aí, eu. Isso é no Figma, né? E o Figma é um software gratuito, então realmente era uma coisa nova, esse tipo de ilustração nesse tipo de software. E eu lembro que a Gil, Giovanna Tonello, ela ensinava Figma também e a gente começou a se seguir no Instagram. Eu acho que um dia eu marquei o Figma Brasil me repostou, a gente começou a se seguir. E aí um dia ela postou uma coisa minha e eu ganhei muito seguidor. E aí, novamente, eu ali quis agradecer, né? E falei, Gil, poxa, muito obrigada e tal. Eu tive um retorno, assim, inimaginável, de quantidade de seguidores e queria te agradecer e queria que você me mandasse uma foto sua para eu te dar uma ilustração, porque era isso que eu estava acostumada a fazer, né? Era o que E ela falou, ai, Bia, poxa, muito obrigada e tal, mas eu tenho uma ideia melhor. Quem não conhece a Gil, pesquisa ela é assim, incrível como designer, como empreendedora e visionária, né? Então ela falou: "Ah, eu tô fazendo um curso, o Figma Descomplicado, e eu queria saber se você não quer dar um módulo bônus no meu curso ensinando a ilustrar". E assim, a experiência que eu tinha de ensino era os vídeos no YouTube. E aí eu falei, expliquei pra ela, ela falou: "Não, não precisa ser nada muito elaborado. Só grava mesmo, ensinando da forma que você faz". Assim, ela me deixou super livre, super aberto. E aí eu falei, ai, tá bom, porque eu sempre fui assim, de aproveitar todas as oportunidades, né? Não tinha noção nenhuma, nem pensei em cobrar, assim, foi realmente. Na verdade, eu nem lembro direito o que eu pensei na época, eu só topei. E aí um dia eu tirei uma tarde e gravei todas as aulas. E eu lembro que quando eu fui ver, eu gravei pelo gravador do Windows, né? Quando você aperta Windows R, ele aparece lá. Mas deu algum problema e não gravou nada. E aí eu tava assim, super triste, cansada e meio tipo, ai, será que não era pra ser? E aí eu falei pra Gil, né? Já tinha passado um tempo que ela tinha me pedido e eu não sabia pra quando era, ela não tinha comentado de datas, eu acho. E aí eu falei, poxa, Gil, expliquei tudo e ela falou. Aí eu meio que assim, tentei, né? Eu acho que não vai dar, tal. Aí ela, não, Bia, relaxa, eu preciso desses vídeos pra, sei lá, era uns 5 dias daquela data que eu tava falando. Ela falou, ó, eu comprei um software, vou criar uma conta pra você. Ela comprou aquele Loom pra Teams. E aí ela criou uma conta pra mim. E aí eu falei, poxa, vou refazer, né? Ela realmente teve um esforço, criou uma conta pra mim e tal. E aí eu refiz, e olha como as coisas são, né? Comparando as primeiras ilustrações, né, com as que estão hoje em dia, até hoje, no módulo bônus do curso dela, estão muito melhores. Ainda bem que deu errado, porque ficaram muito melhores e eu tenho muito carinho por aquele módulo, pelo curso em si, né? E aí, enfim, foi isso. E depois que ela lançou o curso, muita gente me conheceu pelo curso. Então, até hoje, chega muita gente, né? E fala, ai, Bia, vim pelo Figma Descomplicado, tal. E eu continuava pegando encomenda e gravando os vídeos no YouTube sem muita pressão e nenhuma. Não era constante, né? E aí um dia eu tive a oportunidade de conhecer a Gil pessoalmente. Ela veio para Brasília, eu moro em Brasília, né? Ela não mora. E ela veio para Brasília para um evento que teve aqui. E aí ela fez um encontro com algumas gurias do Figma de Brasília e a gente se encontrou. E eu lembro que a primeira coisa que ela virou para mim e falou foi assim: Bia, agora a pergunta que não quer calar. E eu super nervosa, né?
E a gente não se conhecia. Tudo isso foi pelo Instagram, assim, muito do nada. E aí ela chegou quando a gente se viu pessoalmente e tal. Parecia que a gente já se conhecia há muito tempo, mas a gente nunca tinha se visto. E ela falou: Ah, Bia, a pergunta que não quer calar. Aí eu já fiquei meio assim, meu Deus. Aí ela, quando você vai lançar o seu curso? E eu, assim, já tinha comentado que eu ia lançar o curso porque muita gente tinha me pedido, né? Depois do módulo da Gil, muita gente gostou do estilo de ilustração. Como não tinha muito conteúdo no YouTube, o pessoal falou: Ah, Bia, você tem um curso tal? E aí, quando a Gil falou isso, me deu um gás. Tanto que esse foi realmente um marco pra mim. Quando ela veio aqui pra Brasília e perguntou isso pra mim. E aí eu falei, vou gravar o curso. E aí eu dei uma data do curso e falei, né? Ah, gente, vou abrir uma lista de espera, o curso vai sair dia tal. Eu não tinha nada. Tinha, assim, um sonho. E como eu já tinha, né, essa noçãozinha básica de gravar vídeo, de ensinar tal, ensinar pra mim sempre foi muito tranquilo. Eu já participei de alguns projetos de dar aula pra criança, então eu tinha essa noção. Outra curiosidade, o meu curso ele é computação licenciatura, então eu fiz várias matérias de educação, sei montar plano de aula. Só que na época eu achava um saco, né? Mas hoje em dia me ajuda muito. E me ajudou muito pro curso. E aí eu falei, vou gravar o curso. Nesse meio tempo aconteceram várias coisas, mas o que importa é que eu gravei o curso, lancei, e desse meio tempo pra cá, eu regravei todo o curso. Isso é uma história que eu também posso contar depois de como foi isso. E é isso. Então hoje eu gosto muito de ilustrar e o meu olhar para a ilustração mudou muito. Aquela insegurança que eu tinha, né, inicialmente de será que esse é meu lugar? Será que eu posso me colocar como ilustradora, me colocar como designer? Porque eu não fiz curso, mas eu vejo que hoje em dia isso não é mais tão assim, né? Faculdade e tal, não é tão mandatório, obrigatório, né, para você ser autoridade na área. Eu acho que os seus resultados falam muito mais alto, então hoje eu tenho muita segurança em me considerar designer e sou 100% ilustradora, né? E hoje professora, tenho curso lá, ilustrando no Figma. Não tem lançamento, está sempre aberto, então, se você tiver curiosidade, vou colocar aqui no link na descrição do vídeo. E esse ano estou muito focada com o YouTube, então, se você ainda não reparou, toda quinta-feira teremos vídeo novo. Como eu falei, esse é o primeiro do Ilustre Fala, então estou contando aqui um pouquinho da minha história porque muita gente me pergunta e eu sei que muita gente, quando começa, sente toda essa insegurança que eu tive. Então, foi uma forma que eu acho de falar que é normal e que a gente não pode deixar essa insegurança achar um lugar, né, na nossa mente, porque se a gente deixa, a gente não faz. E a gente não tem que ter medo das críticas, né, também. Eu acho que assim, eu nunca tive nenhum hater. E se vocês procurarem, não tem nenhuma crítica em nenhum vídeo que eu posto, porque eu bloqueio todos que criticam. E assim, é aquele negócio, né? As pessoas que me criticam, eu olho o perfil delas, nenhuma delas trabalha na área, nenhuma delas faz ilustração, então assim, são críticas que pra mim não fazem sentido, não entendo porque que as pessoas às vezes jogam essa raiva, né, gratuita pra pessoas que elas não conhecem, mas são coisas que a gente não tem que levar em consideração. Então, comecem, e se vocês se sentirem seguros, comecem como eu. Não conta pra ninguém. Faz o seu portfólio. Quando você se sentir à vontade, conte para as pessoas mais próximas. Com certeza, eles vão te apoiar, assim como os meus amigos me apoiaram. E isso é muito importante. Eu sei que a gente é importante essa validação no início, né? Mesmo que não sejam de pessoas na área, mas assim, esse suporte de alguém falar, poxa, que legal. E até de se divertir com você, igual o caso que eu contei do meu amigo que eu esqueci de fazer a orelha, a gente brinca disso até hoje. Eu até fiz outra ilustração para ele, quase que eu fiz uma caricatura da orelha bem grande assim. Então, fazer esse processo ser leve e divertido, porque ó, eu tô falando e olha como já tá ficando linda essa ilustração. Sério. Então vamos voltar aqui, vou resumir para vocês o que eu fiz. Contornei todos os elementos. Tá bem minimalista, mas eu amo esse estilo minimalista. Eu vim com conta-gotas e escolhi aqui um lugar no vestido. Só que depois eu não gostei muito do tom e aí eu vim mexendo aqui, tá? Então, tranquilo.
E aí, para fazer essa parte mais escura, essas dobras da roupa, eu vim com conta-gotas de novo na roupa, escureci um pouco e vim com a transparência. Então fica uma dobra mais sutil, dá um movimento ali para a roupa, eu acho que isso é muito importante. E a gente pode aplicar diferentes transparências. Então, ó, essa parte aqui atrás está mais escura, eu não vou aplicar transparência, esse aqui também. E a gente pode fazendo assim. E essa é a técnica que eu falo de iluminação e sombra, tá? Eu uso tanto para roupa quanto para cabelo, quando o cabelo tem um movimento. Para o pescoço, eu vou fazer aqui daqui a pouco. E foi basicamente isso que eu fiz. Aí, ó, a gente tem essa parte aqui, que é a hierarquia que tem todos os elementos. Então, ó, o rosto tá aqui, o cabelo tá aqui. Então, você vê que o cabelo, ele tá na frente do vestido. Por isso que aqui, na ilustração, nesse centro, ele fica na frente também. Se eu arrasto ele para trás, o vestido fica na frente. Então, essa ordem é super importante. Tanto que se eu pego a imagem e arrasto ela para trás, eu amo assim. Olha que legal que ficou essa composição. Eu amei, inclusive. A ilustração fica na frente, né? Se eu arrasto para frente, a ilustração fica atrás. Como eu consigo clicar aqui no elemento? Eu bloqueei a minha imagem. Então, quando a gente clica nesse cadeadinho, a gente bloqueia esse elemento. Então, ele não fica clicável, digamos assim. Então, por exemplo, se eu bloqueio o vestido, ó, eu não consigo clicar nele, a não ser que eu clique com o botão direito. E aí venho aqui, ó, em eu seleciono ele aqui, ó, e aí ele mostra onde eu tô, tá? E aí, ó, eu cliquei aqui com o botão direito e aí ele mostrou aqui, ó, em azulzinho selecionado onde eu tô. Aí eu posso desbloquear, tá? Eu gosto de bloquear a imagem porque às vezes eu consigo usar o conta-gota sem ter que mostrar ou voltar, né? Esse olhinho, ele esconde momentaneamente, né, a ilustração ou qualquer coisa que a gente queira. Então, por exemplo, eu quero esconder aqui o cabelo, dá pra esconder o vestido, então eu vou deixar só a imagem bloqueada. E eu sinceramente gostei muito dela, sim. Eu tenho esse gosto pelo minimalismo, então tem como fazer ilustrações mais realistas no Figma, já fiz, ensino no curso. Tem até uma de olho aqui bem legal, bem realista no YouTube, depois vocês dão uma olhadinha. Mas eu gosto muito da minimalista, eu acho que fica bem legal. E como eu tava falando da hierarquia, ó, o vestido tá na frente da mão. Mas pela foto e eu já fiz a mão tá na frente. Então é só eu arrastar aqui, pronto, tá na frente, ok? E aqui eu fiz a mão levemente mais clara, tá? Mas dá pra usar o mesmo tom aqui, que eu inclusive acho que eu prefiro. E agora eu vou fazer só alguns detalhes do rosto. Teria como eu fazer o rosto, mas eu assumo que eu amei muito a ilustração assim minimalista. Aqui no colo eu deixei um tom mais escuro que o rosto, tá? Pra dar essa sensação de profundidade, que é a mesma cor do corpo aqui embaixo. Então eu vou até copiar esse RGB e colar. Para eu selecionar vários elementos aqui, eu aperto Shift, tá? E eu consigo selecionar quantos eu quiser. E aqui eu tenho que apertar Ctrl. Então essa a diferença, tá? Mas aqui no meio é Shift. E eu posso colar a cor que eu quero. Então acho que eu vou fazer aqui a unha só. E a gente já consegue finalizar essa ilustração. Teria como fazer os detalhes do rosto, eu inclusive posso fazer outro vídeo mostrando os detalhes do rosto. E aí eu foco mais na parte de explicar, né, do tutorial, não tanto nessa ideia ilustre fala. Mas aqui acho que já deu para vocês terem uma noção, tá? Então, ó, eu vou contornando aqui as unhas. Só para ficar um detalhezinho legal. Mais alguma? Essa. Para dar zoom, eu estou usando o mouse externo, eu aperto Ctrl e rodo com a rodinha do mouse, tá? Mas vocês podem apertar Ctrl mais ou Ctrl menos para o zoom. Fazer a unha aqui. E essas são as únicas. E aí, eu vou colocar alguns detalhes na mão, porque agora eu achei que ficou estranho. Então, eu vou contornar aqui só o dedão. E deixar ele
Aqui assim. Vamos ver se fica estranho, mas acho que fica melhor. Então eu venho e vou dar uma clareada no dedão. Então eu vou copiar essa cor aqui, colar aqui. Aí eu abro e clareio um pouquinho. E lembrando que a unha tem que estar na frente do dedo, né? Tá? E essa unha eu vou selecionar todas e vou colocar a parte desse rosa, deixar ela branquinha, eu acho. Eu gosto assim. Oh, ficou legal. E aí eu só vou fazer, vou bloquear aqui, eu vou fazer a divisão dos dedos. Esse. Porque eu achei que eu acho que vai ficar um pouco melhor. Essa divisão aqui. Bem sutil, só um detalhe. E aqui também. Fico 300. Vocês veem que eu não seleciono os cantos, né? Os cantos ficam retos, igual eu falei, mostrei lá naquela parte do coração. Aí aqui tem algum ponto que não juntou, ó. Esse não juntou com esse, por isso que não preencheu. Aí quando junta ele preenche, tá? Vamos ver. Vou escurecer um pouco. Ah, e aí esse aqui tem que ser zerado. Meu dedo aqui parece que tá gordo, né? Eu vou dar uma ajustada aqui. Aqui também, eu vou até arrumar, que não precisa. Aí aqui eu posso zerar também. Esse não. Esse. Aí, para desfazer alguma alteração, vocês podem usar o Ctrl Z. E para refazer, Ctrl Shift Z. São atalhos que eu uso bastante aqui. E ó, eu amei. Nossa, eu gosto muito assim. E pro cabelo, uma coisa muito legal que dá movimento é vocês deixarem as pontas retas, tá? E, ó, eu vou até deixar todas arredondadas para vocês verem a diferença. Se todas fossem 300, olha como ele fica meio blé, meio molhado assim, meio estranho. Então, ou vocês podem aplicar 300 e ir zerando, ou ir deselecionando. Então, ó, você pode selecionar tudo, apertar o Shift e tirar a seleção de cada uma, para elas ficarem zeradas, tá? Então, essa ilustração, ó, eu vou agrupar tudo. E aí eu posso colocar aqui atrás um retângulo. Vou jogar ele para trás. Pegar uma corzinha bem clarinha aqui assim, ó. Agrupo os dois. E aí, para baixar, eu venho aqui em Export. Esse tem vários formatos, PNG, JPG, SVG e PDF. Vou baixar em PNG. E aí você pode ter um preview aqui do que você vai baixar, ó. É isso aqui. E aí você vem, exporta e salva em imagem, consegue postar no Instagram, você posta onde você quiser. E eu gosto muito também, às vezes, de usar assim, ó, um mix de foto real com ilustração. Acho que fica ótimo. Vou até aumentar aqui. E aí, depois você pode desagrupar, é só apertar Ctrl Shift G, tá? Que você desagrupa. E esse é o resultado da nossa ilustração. Ai, eu achei que ficou uma gracinha. E eu espero que vocês tenham gostado da história, eu espero que vocês comecem a ilustrar, que vocês divulguem o trabalho de vocês e que vocês ilustrem muito. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui que vai ter vídeo toda quinta-feira. Curte esse vídeo, ativa o sininho, todas essas coisas do YouTube. E me segue no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades. Então é isso, tchau, tchau, até o próximo vídeo.